Estamos começando mais um episódio do nosso Lampcast. Estamos na terceira temporada e essa temporada tem como um tema principal a luz no bem-estar humano. E neste episódio estamos recebendo a Uno Arquitetura, o Felipe e a Amanda, que são super parceiros da gente. Nós somos fãs do trabalho de vocês, queria deixar isso assim registrado. E obrigada por estarem aqui, por a gente ter esse convite mútuo, né? Porque era um tema que a gente estava pensando em fazer e vocês também trouxeram essa ideia. Foi uma coincidência super feliz. E eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o escritório de vocês, como vocês trabalham. Então, a gente já está há 4 anos, né, trilhando essa jornada. E a Lamp é uma grande parceira do nosso escritório, né, desde o início. E essa temática de iluminação é algo que a gente preza muito em nosso projeto, né? A gente sempre toma o maior cuidado, né? Em cada projeto a gente sempre estuda bastante para, enfim, sair o melhor possível para os nossos clientes. Sim, e a gente percebe isso, esse cuidado, a gente tem muitas conversas, né, durante o atendimento, então até vocês estavam relembrando do café que participaram justamente com um tema dentro dessa temática que a gente está falando, que é o bem-estar humano, a iluminação, a arquitetura, a neuroarquitetura, né? E é bem interessante o papo que a gente vai bater aqui, que a gente vai entender um pouco como é que vocês trazem esses elementos para o processo de criação dos projetos de vocês, né? A gente fez aqui um checklistzinho e eu queria começar falando sobre a saúde, né? Como a iluminação pode influenciar a saúde, é uma coisa que a gente conversou muito. Então, a iluminação é totalmente ligada a conforto e nós temos várias soluções de iluminação que vão trazer isso para os projetos. Me conta alguma situação que vocês lembrem, algum projeto específico que a gente tenha conseguido ajudar vocês nesse tipo de solução. Pronto, a saúde está muito atrelada ao bem-estar da pessoa, seja num projeto residencial, corporativo, a gente busca muito trabalhar essa sensação na iluminação, né? Então a gente consegue ali trazer uma iluminação mais aconchegante, através de uma iluminação mais pontual, que consiga trazer essa sensação assim, de mais acolhimento e pertencimento ao local, seja tanto residencial como corporativo. E a gente consegue dar exemplos muito claros dos nossos projetos. Por exemplo, uma cozinha é um ambiente mais de um foco, mas a gente consegue trabalhar uma iluminação também agradável, sim, mas sem ser aquela iluminação tão assim, tão direta, sabe? Uma iluminação tão branca, tão fria. Já em outros ambientes, como corporativos e também uma sala, um ambiente mais de conforto, a gente consegue trabalhar outros tipos de iluminação, uma iluminação mais direta, mais pontual, que a gente consiga trazer essa sensação mais de acolhimento e de mais de conforto mesmo, tanto visual e de bem-estar, né? Que vai linkar ali com todo o projeto. Então é mais basicamente isso, assim, uma iluminação, a gente pode utilizar a mesma temperatura de iluminação, de 4.000K, 3.000K, que é mais ou menos ali a base neutra, né? Em ambos os ambientes, seja em cozinha, que é um ambiente mais de foco, como também no quarto, que é um ambiente mais de relaxamento, mas a gente saber dosar ali o tipo de iluminação. Na cozinha, com um ambiente mais de concentração, de preparo, a gente precisa de uma iluminação um pouco mais difusa, mais direta, né, para poder iluminar ali como um todo. Já no quarto, numa sala, que é um ambiente mais de relaxamento, sem ficar se sentindo mais à vontade, é uma iluminação mais penumbra, que você consiga ali dimerizar, trazer um conforto térmico. Uma luz indireta, né? Isso, trazer um conforto térmico assim para esse ambiente, né? E isso está muito atrelado à saúde e ao bem-estar. Porque quando você chega em casa, chega cansado dos problemas do dia a dia, do trabalho, você vai para onde? Para relaxar no seu quarto, na sala, que vai ter essa iluminação que vai agregar ali essa sensação que você está querendo, né? Para preparar ali para o seu conforto, para a sua dormida, para você ler um livro. Então, tanto decorações técnicas como também as decorativas, né? Vão fazer todo esse papel. Exato, e também a gente estava conversando outra vez que a gente se encontrou sobre as cenas, né? Que é justamente quando a gente fala nesses ambientes, eles são muito multiusos. Num quarto, por exemplo, pode ter um espaço voltado para uma área de trabalho dentro do quarto. A cozinha pode ter dentro da própria cozinha um espaço para receber os amigos, para um momento em família. E eu vejo que vocês trabalham isso muito nos projetos de vocês. É justamente ter essa sensibilidade entre qual é a função principal de cada ambiente para ter aquela cena principal, mas com outras possibilidades, como você falou, às vezes até uma peça decorativa, ela abre a oportunidade de você mudar
o clima do ambiente, né? Digamos assim. Deixar ele mais aconchegante. A gente traz muito isso para os nossos projetos, né? A gente sempre, independente do uso, né? A gente faz muita clínica, por exemplo. Sim. Então, a gente tenta colocar ali a iluminação difusa, que é algo que vai acontecer no procedimento. O profissional, ele precisa de uma iluminação boa realmente para realizar aquilo. Ou, por exemplo, vai fazer um procedimento de mais relaxamento, dependendo do caso. E aí a gente vai utilizando exatamente dessas cenas. Né, a gente coloca as luminárias para ligarem e desligarem de formas diferentes, né, justamente para trazer isso. Exemplo também residencial, né, que a gente sempre estuda muito isso. Cozinha, que traz essa iluminação até de área mais de trabalho, escritório, tem um home office, né, então a pessoa passa o dia ali. Né, a iluminação, o bem-estar, ele não é, como a gente já tinha conversado inclusive, não é um ambiente só, vou aqui relaxar, não é uma coisa só de relaxar, né? É uma coisa realmente, se você tem um ambiente de estudo, de trabalho, um ambiente corporativo, né? Uma boa iluminação, iluminação mesmo que ela seja difusa, mesmo que ela seja uma temperatura de cor mais fria, isso sim é o bem-estar, né? Independente se você está trabalhando, se você está estudando, se você está assistindo um filme, deitado, enfim, pronto ali para dormir, o bem-estar ele realmente, independente da situação, tem que estar linkada ao que vai ser, qual o uso daquele ambiente. Sim, até o fato da pessoa, o usuário ali do ambiente, ele ter a opção de escolha, né? Assim como numa família, às vezes tem gente que gosta mais de um tipo de iluminação, tem gente que se sente melhor em outro tipo de iluminação. Então, às vezes, essa coisa da opção de escolha, assim como no projeto corporativo, que é o exemplo da clínica, que tem vários momentos dentro do atendimento, ou dependendo do procedimento também. Isso é bem interessante. Eu lembrei também, quando você falou do exemplo de clínica, essa coisa do acolhimento está cada vez mais trabalhado nessas áreas hospitalares ou na área clínica, principalmente a gente vê com um crescimento muito grande de investimento em clínicas de estética, né? Sim. Então, cada vez mais a gente precisa ter, ali, além do requinte, essa coisa do acolher. E eu percebo bastante isso também, que vocês têm esse cuidado de trabalhar uma luz indireta, como a gente comentou no caso de um quarto, mas é uma luz também que a gente pode trabalhar num ambiente de espera, a pessoa vai realizar um procedimento, mas tá ali num momento assim mais, assim, dá um medo, né? Não somente na espera, também nas áreas de procedimentos, né? Nas áreas de procedimentos tem que ter uma iluminação um pouco mais focada para aquela situação, mas ao mesmo tempo trazer esse bem-estar, trazer esse ambiente assim que fuja dessa área tão hospitalar, né? Fuge daquela coisa tão óbvia, assim, tem gente que ainda tem esse preconceito, o que ilumina hoje em dia é a placa de LED. Mas hoje em dia não tem essa necessidade de a gente se prender a uma iluminação tão difusa assim. A gente pode utilizar uma iluminação com perfil de LED, seja na parede, seja nos móveis, uma iluminação um pouco mais forte, seja no forro, uma iluminação um pouco mais direta e focada para aquele espaço. E mesclar também essa iluminação direta com a iluminação pontual, que a gente consegue fazer ali um mix, né, que fique bem confortável, mas utilizando de uma forma também que fique, não gere ofuscamento, não gere problemas ali na hora do atendimento. A gente pode trabalhar numa área mais periférica, assim, as iluminações mais pontuais, e numa área mais central, ali próximo às áreas dos atendimentos, uma iluminação mais difusa e mais direta. E trazer esse conforto também para esse momento. Geralmente a pessoa está ali um pouco mais nervosa, mais apreensiva, né? Todo mundo sempre sente à vontade. E a iluminação já consegue trazer também essa sensação, né, de mais acolhimento, de mais conforto, de bem-estar para aquele ambiente. Não só na recepção, né? Que na recepção é uma área mais de espera, mas também para essas áreas de procedimentos de atendimento mesmo. Você falou uma coisa interessante que até a gente não tinha conversado antes. E nem nos cafés sobre neuroiluminação que a gente tem feito aqui na LAMP, a gente nunca tocou nesse assunto. E agora, de repente, eu percebi que foi a questão do posicionamento. A gente fala muito na temperatura de cor, ciclo circadiano, que a gente vai falar um pouquinho também hoje aqui. E aí, sobre intensidade, ofuscamento. Agora, o posicionamento também é algo muito importante de ser observado. Justamente por isso, não é todo ambiente que você precisa ter uma iluminação central, né? Às vezes a gente tem aquela mania de ter aquele ponto ali no meio, antigamente que é o que vai iluminar como e a própria consultora entrega, né? Com ponto. A gente coloca
coloca iluminações periféricas, mas tem que ter uma no meio, porque é aquilo que vai iluminar. Nem é assim que funciona. E às vezes aquela do meio é a que ofusca, que vai estar bem de frente para a pessoa. E hoje em dia também está muito em alta essa questão do minimalismo, né? Se olhar para o teto e ver aquela coisa assim, não vê nada, essa iluminação está vindo de onde? Então a gente quando a gente bota uma luminária no meio, acaba chamando um pouco mais de atenção para aquilo ali, que às vezes não é o foco principal. Então a gente colocando uma iluminação mais assim, periférica, em alguns outros cantos ele vai iluminar como um todo, né? De acordo com o índice de reprodução de... Índice de reprodução de cor, não. Exato, é isso. De acordo com a luminosidade ali da luminária. E ela vai fazer uma iluminação super agradável de acordo com aquele determinado uso daquele ambiente. Sim. Daí quando você for olhar pro teto, vai ficar aquela coisa tipo bem minimalista, bem simples, assim, super moderna, que é o que está sendo cada vez mais utilizado em Casa Cor e inclusive nos nossos projetos também. Até essa pegada do minimalismo, ou de não ter, quando puder não ter a luminária do meio, realmente não ter, né? Que você vai entrar no ambiente e ter aquela sensação do teto limpo, aquilo também é uma questão de conforto, porque aí você vai ter menos informações, a gente já tem um dia tão cheio de informações, né? Então é legal você ali no ambiente não exagerar na quantidade de informações, até uma forma de você gerar um ambiente mais aconchegante também, né? Até Menos conturbado. Pelo conforto visual, né? Assim, Exato. você chegar no ambiente, ver um teto limpo, um forro limpo, né, com luminárias realmente ali estratégicas, né, para fazer uma cena assim, uma cena um pouco mais relaxante, mas que também seja um ambiente funcional, ter uma iluminação, você saber mesclar, ter uma iluminação funcional mesmo e ter uma iluminação até mais decorativa, né, é importante que o ambiente venha com essa dosagem. Sim, e falando em luminária, em minimalismo, falando também em índice de ofuscamento, essas luminárias, elas conseguem ser mais mínimas, justamente porque agora elas têm um LED integrado, não é mais a luminária com lâmpada, isso é uma evolução da tecnologia da iluminação, que possibilitou que a gente conseguisse ter luminárias menores, e aí elas vão ter um aspecto visual no teto bem mais delicado, né? E essas mesmas luminárias com LED integrado conseguiu também que a gente conseguisse ter um trabalho nelas para evitar o ofuscamento. Então, por exemplo, tem linhas de luminárias que além de serem pequenas, elas também têm chanfros, tem acabamentos internos que evitam os reflexos e ela realmente vai focar onde precisa focar. E você não vai ter aquela sensação ruim da luz, como tem às vezes em restaurante, né? Você senta na mesa e tem uma luz bem muito focada, faixa, bem assim, você. que além de ser desconfortável para o olhar, ela também deixa a pessoa feia, né? Inclusive, uma vez eu tava num restaurante e eu mudei de mesa. Eu tava com uma amiga, a gente conversando uma de frente pra outra, eu olhei assim, não, vamos trocar de mesa, porque não tem ficava condição. só o facho assim, era um Você pendente. fica um panda logo, Ficou assim, a sombra aqui no seu sombra. olho. E tu imagina isso em casa, né? Realmente ficou Conviver com isso. desconfortável. Aí a gente mudou de mesa, a iluminação lá eu nem lembro como era muito bem, mas em cima da nossa mesa ela tinha um pendente, ou então era um embutido mesmo, mas era bem focado, realmente fez toda a sombra. E um termo que nunca era falado e está cada vez mais em alta é justamente o UGR, que é o índice de ofuscamento, né? Você conseguir uma informação que cada vez mais as pessoas perguntam, tem que vir na embalagem da luminária, justamente falando que é para a pessoa ter uma compreensão se aquilo vai ofuscar mais ou realmente é uma luminária que está trabalhada para não ter o ofuscamento. Sim. É mais um indício que a gente percebe quanto toda a indústria de iluminação está se adaptando para esse novo momento da humanidade mesmo, de comprar coisas que façam bem, que não gerem desconforto, né? Então a gente vê uma realidade que a gente vê muito na arquitetura e a indústria se adapta totalmente a isso, né? Inclusive, essa tecnologia, as luminárias estarem cada vez menores, né, mais minimalistas, enfim, também com esse índice de ofuscamento, é até um pouco do desafio assim, do dia a dia enquanto a gente está fazendo os projetos, porque os clientes ainda são... Nós como arquitetos, às vezes a gente também tem essa resistência, mas os clientes ainda mais, porque às vezes eles acham, não, quando a gente está apresentando para eles essa luminária desse tamanho, não vai iluminar, não. Desse tamanho não vai iluminar, realmente não aposta ali.
né? A gente tem até um exemplo, um cliente, a gente fez todo o luminotécnico, apresentou o 3D, né? Aí a gente colocou perfis, luminárias, enfim, embutidas, mais direcionadas, e o cliente, mas no meu quarto eu quero uma placa de LED bem no meio, bem branca. Aí a gente assim, tipo, não, o nosso papel realmente é explicar e conseguir passar para o cliente que a luminária, por menor que ela seja, né, ela realmente vai trazer a eficiência que ele precisa. Vai trazer ali o cenário que a gente quer trazer, se ele está no quarto dele quer uma coisa mais penumbra, se ele realmente quer ligar e ser uma coisa mais direcionada, mais difusa, né? Então, assim, o nosso papel como arquiteto, e até vindo aqui em loja, mostrando para o cliente, vocês mostrando toda a eficiência mesmo da luminária, é importante porque às vezes tem essa resistência das pessoas. A tecnologia vai evoluindo e às vezes a pessoa está acostumada com um perfil de projeto, de ambiente, e nem visualiza possibilidades muito melhores. Né? Exatamente. E até também é muito bom trazer o cliente na loja antes de fechar o projeto para poder ele ver. Aqui tem muitas coisas expostas, então a gente consegue ver ali realmente que a luminária do tamanho de uma moeda, ela vai iluminar tão bem quanto uma luminária que antigamente era um pouco mais quadrada, um pouco maior. Então, assim, a tecnologia, ela realmente vem para trazer esse minimalismo, né? Também trazendo essa questão do GR, mas o design também está muito em alta, né? O design sempre vão se alinhando muito, assim, com as tendências. Então, o cliente trazer, ele via pessoalmente, ele acaba perdendo esse preconceito que ele tem de uma luminária muito pequena que não vai iluminar bastante. Achando que não vai iluminar, né? Porque a iluminação, esse é um desafio na iluminação, porque os móveis, o revestimento, você tem a exata noção pela imagem, né? Sim. A imagem do projeto. Mas quando você vai em iluminação, fica tudo, vocês explicando e a pessoa imaginando. Você nem sabe se a pessoa está imaginando, se está captando a mensagem. Por isso que é importante essa visita na loja, eu percebo que vocês fazem também, que é justamente para a pessoa ter essa visualização mais real do efeito que vai ter no projeto, né? Outra coisa que a gente fala muito, outro termo, é a temperatura de cor. Né? O Felipe até comentou sobre a temperatura de cor já nos ambientes, e a gente consegue perceber a relação entre a temperatura de cor e o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, para quem não sabe, é o movimento das diferentes tonalidades de luz do sol ao longo do dia. Então, nós, seres humanos, temos uma série de funcionamentos mesmo do nosso organismo que obedecem a esse movimento. Então, a diferentes momentos do dia, nós temos naturalmente estímulos diferentes. Né? Por conta da luz, né? Exatamente. Do sol. Exatamente, toda a questão hormonal também interfere, então o humor, sensações, se você está mais ativo, se você está menos ativo, isso é um cuidado que está cada vez mais importante. Também a tecnologia trouxe luminárias, que você na mesma luminária consegue escolher a temperatura de cor, até programar. De acordo com o dia também, né? Acompanhar. De acordo com o dia. Explicando assim também uma forma um pouco mais clara que a Jamile estava falando, quando a gente acorda, a gente precisa de mais estímulo, né? Mais estímulo para poder ter concentração e tudo mais. Porque a luz do dia ela é mais forte, então a gente consegue colocar uma luminária um pouco mais fria durante o dia e no decorrer do final do dia a gente vai botando uma luminária um pouco mais amena, né? Que é justamente isso, é o ciclo circadiano. Começa a luminária mais forte e vai terminando com uma luminária um pouco mais quente, assim, mais difusazinha, assim, mais dimerizável. E como a gente falou, tem a questão da tecnologia, né? Que a gente consegue programar isso para poder ser feito isso durante o dia, de acordo com automação mesmo. Justamente naquele exemplo que você falou do cliente que queria a placa de LED bem brancona e luz difusa e tal, num ambiente que é o quarto, que é o ambiente que justamente o maior momento de uso é chegar, relaxar, seria interessante uma temperatura de cor mais baixa, que é mais para o 2700K, onde vai ter uma luz indireta para evitar o ofuscamento, para justamente o organismo ir entendendo que está no momento do final do dia. Isso interfere no sono, isso interfere na sua disposição a acordar, consequentemente, né, porque interfere no sono, a produtividade, cognição também, tudo isso interfere, até questões de saúde mental. A gente estava conversando antes, né, assim, às vezes a pessoa tem uma iluminação estressante em casa e aquilo
desencadeia alguma questão de saúde mental. Por outro lado também, uma pessoa que já tem uma tendência a ter mais depressão, mais desânimo, é interessante ela ter em casa uma luz que estimule, que é como o Felipe estava falando, de ter justamente uma luz mais uma temperatura mais alta, né? Mais para o branco mesmo, que é para manter essa pessoa estimulada e ser um contraponto com a tendência da depressiva, se for um usuário, uma pessoa que tem esse tipo de tendência. Às vezes tem alguém na família, né? Então você faz o projeto todo da casa desse jeito, mas algum membro da família tem esse tipo de dificuldade, aí a temperatura de cor ali do quarto daquela pessoa vai ser trabalhada com esse tipo de atenção. A iluminação é muito, assim, o quanto ela é importante, né? Porque a gente pensa que é só iluminar. Ali, a gente faz tem um projeto luminotécnico que a função é só iluminar, né? E o cliente às vezes pensa só nisso. Mas não, a iluminação, ela simplesmente influencia em absolutamente tudo, né? Em como você vai agir ali no dia a dia, como está o seu humor, como está a sua produtividade, a sua concentração. Então é muito mais do que só iluminar, né? Muito mais do que, enfim, só trazer a luz para aquele ambiente, enfim, questão de saúde, questão de produtividade mesmo. Até relacionamento, né? As relações familiares, né? Você tem que ter um ambiente propício a que as pessoas estejam bem-humoradas. Não só também familiar, mas também o trabalho, né? Você está ali, às vezes, o dia todo, um ambiente todo que não tem nem iluminação natural, então a iluminação artificial durante o dia todo. Então, assim, ela traz esses estímulos, né? De bem-estar, de humor, de concentração, de tudo isso. Se a iluminação não for adequada, realmente você vai de 8 a 80. Pode ficar estressado, pode ficar, enfim, mudar o seu humor. E eu lembrei até de outro exemplo também, não era nem sobre luminosidade que o cliente estava questionando. A gente fez o projeto luminotécnico dele, era um apartamento. Depois de instalar as luminárias, ele chegou, era 3.000 cara, a iluminação nem tão amarela, neutra, né? Ele, não, mas eu quero a branca, porque só a branca. Aí, de novo, eu e o Felipe fomos conversar com ele, ver, era na sala, né? Então era um ambiente mais de relaxamento, não era um escritório da casa dele, que ele também tinha, que a gente colocou a luminária mais para essa função de estudar, de trabalhar. Sim. Mas na sala, a gente foi conversar com ele voltou na loja, ele foi ver ali uma do lado da outra a temperatura, e ele realmente ficou com a luminária que já estava especificada, né? Que era de 3.000 na sala dele. Sim, também por ser um ambiente mais de interação, né? O ambiente vai receber os amigos, vai interagir com a família, né? Então, às vezes, a gente fala muito isso aqui. Tem questões também das memórias da pessoa. Às vezes a pessoa, por algum motivo, alguma questão de memória afetiva, gosta mais de uma determinada iluminação, que a gente sabe que não é adequada para o ambiente. Mas que, algum motivo inexplicável, a pessoa gosta. Então, muitas vezes você se adapta, apesar de que sabe que o indicado é outro e tal. Mas, assim, às vezes insistir também, e aí a pessoa vai continuar falando, não me sinto bem, não sabe explicar. Então é algo, enfim, tem que ser investigado na terapia. Não, acho que dá memória mesmo, diz, de achar que só o branco vai iluminar, de achar que só tal luminário vai iluminar, porque é grande, porque é maior, não, tá pequeno, não vai iluminar. Aí tem hora que você dá o braço a torcer, porque, enfim, a pessoa tem que se sentir bem. Mas é como você falou, no escritório dele ele usou a luz que ele gosta, que ele gosta do branco. E pronto, tá tudo bem mesmo. Mas na sala já conseguia demonstrar, explicar. Teve um trabalhozinho de convencer para. Exato. Né? E eu estava vendo aqui, vocês estavam falando em ambientes de trabalho e a questão de muitos dos ambientes de trabalho não terem a entrada de luz natural. Eu me lembrei também que a gente comentou de falar sobre biofilia, que é justamente onde a gente vai ou deixar que a luz natural entre, sempre que possível, isso é muito bom, mas quando não for possível, a gente imitar a entrada de luz solar, né? Que é para ter esse toque essa sensação da natureza entrando no ambiente. A biofilia a gente vê em tudo, nos materiais, o uso da madeira,
muitas plantas internas no ambiente, o uso de materiais mais naturais, mais texturas e a entrada de luz solar, mesmo que seja fingindo que é a luz solar, né? Artificialmente, né? Isso. Tem um exemplo que é o Tensorflex, né? Que é aquela tela tensionada, que a gente consegue trazer uma iluminação assim inteira de um determinado espaço, imitando como se fosse uma janela, que vem a iluminação natural, para trazer esse conforto visual ali para aquele ambiente, né? Não só no corporativo, mas também no residencial. Tem alguns ambientes que a gente consegue, não tem tanta incidência solar assim, e é interessante a gente trazer esse tipo de iluminação. Né? Além de decorativa também, porque fica uma iluminação super bonita, assim, a tela solar fica aquela iluminação super design, assim, uma iluminação uniforme, mas também tem com esse intuito dessa sensação, né? De trazer a iluminação natural e pensar como se fosse mesmo no natural. Trazer como se fosse um natural, mesmo sendo ele artificial. Ali, né? Mas que a pessoa tem a sensação que é natural. O importante é, né? E aí também pode ser usado, eu já vi algumas soluções de recuo no forro de gesso para parecer uma luz zenital também. Sim, e como você falou, é uma luz difusa, mas não é uma luz difusa agressiva, é uma luz difusa suave. Porque a própria tela faz esse filtro. Bem como uma luz solar entrando na janela, né? Assim, né? E aí eu estava pensando também que a gente vê isso nos materiais, tanto nas soluções arquitetônicas, mas nas próprias luminárias decorativas. Estão chegando muitas luminárias com palhinha, com madeira, com algodão cru, com materiais que trazem esse toque de artesanato, de natureza, justamente para compor um ambiente que tem um trabalho ali com essa interpretação da biofilia. E aí a gente pode ver que se complementa, né? A gente vê que a iluminação, além de iluminar, é questão de saúde, é questão de bem-estar mesmo, de uso. E até isso a gente realmente consegue linkar, tipo, até o material da luminária. Uma luminária de madeira vai trazer um toque ali, um pouco mais de aconchego, né? Vai trazer aquele toque até natural, né? Toque de materiais naturais, que realmente isso, no subconsciente, já a gente utilizando esses materiais, a gente já consegue remeter ali a um bem-estar. Inclusive a gente, quando vai projetar, né? A gente, até em outros materiais, em MDFs, em um porcelanato que represente um material, né? Assim, a gente sempre pensa na sensação, né? A gente quer trazer um conforto a mais, a gente puxa para um amadeirado, né? Uma coisa assim. Inclusive isso nas luminárias, até nas luminárias está vindo bem presente. Porque antes essas luminárias com esses materiais era algo pro deck, né? Pra casa, mais rústico, área externa. E agora tá em ambiente corporativo, em ambiente residencial, enfim, apartamentos, né? Aí eu achei isso bem bacana. E esse toque de artesanal também. A palhinha, o tecido, a própria luminária de madeira, mas com acabamentos mais boleados, que trazem mais essa alusão à natureza. As curvas, né, no próprio design. Exatamente. Muito alta também hoje em dia. Traz um aspecto de leveza mesmo, né? Que é realmente a sensação que o subconsciente traz mesmo. A questão de leveza, né? Até o formato da luminária, o próprio material também. Exato. Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, vocês notam uma receptividade fácil dos clientes de vocês durante a elaboração e a apresentação do projeto? As pessoas já chegam querendo esse tipo de solução? Ou vocês ainda acham que é algo que tem que apresentar, essa questão de o projeto ser totalmente voltado para o bem-estar? Porque às vezes eu sei que chegam clientes já com a foto, né? Já trazendo no Instagram. E aí, às vezes, quer muito requinte. Tem muitos clientes que chegam assim, eu quero um ambiente para eu apresentar, para eu, tipo assim, para eu arrasar, né? O pessoal chegar lá em casa. E aí, às vezes, você tem que trazer a pessoa para um outro momento, né? Olha, outra visão. Do seu convívio. Vocês sentem alguma dificuldade ou vocês acham que já é um perfil de cliente que já está vindo buscando isso? Eu acho que cada vez mais os clientes já vêm buscando esse tipo de equilíbrio e de bem-estar mesmo para o seu espaço, né? Seja ele independente do tipo de projeto. Mas sempre é bom a gente conversar, botar o pé no chão das pessoas, né? Para poder explicar ali direitinho que a iluminação, ela vem com esse intuito de trazer as sensações para o ambiente, valorizar os elementos, ou então também de
trazer... Ai, meu Deus, esqueci a Não, palavra. vai emendando que a gente Trazer. Vai, É trazer fala. o quê? É trazer... Eu não sei. Eu não tava nem ouvindo o que ele falou. Vou repetir a pergunta. Tá, vai. Porque eu já, Tu como já responde, tá eu com 31 respondo. minutos, eu já repito, comentando que tá no final. Tá. Então, a gente já está chegando no final e para finalizar, eu queria saber como é que vocês acham que está o público para receber esse tipo de ideia projetual, que é voltado para o bem-estar. Eu sei que tem clientes que eles pensam muito em fazer o projeto visando requinte, visando mostrar status, algo do tipo. E aí vocês sentem uma dificuldade de trazer o cliente para essa nova realidade? Ou não, vocês acham que as pessoas já estão muito mais vindo com esse intuito mesmo? A gente sente que cada vez mais os clientes, eles vêm com essa ideia de quero que na minha casa tenha algo confortável, quero que no meu escritório, consultório, eu tenha uma iluminação boa para eu trabalhar, né? As pessoas estão cada vez mais preocupando com isso, né? Então, há uma certa dificuldade na questão da gente escolher a luminária, né? Assim, nessa tecnologia das luminárias, elas virem cada vez menores, né? Enfim, a gente saber ali explicar para o cliente, mas assim, a sensação que eles querem é muito presente na opinião deles, né? Eu quero que a iluminação seja eficiente porque eu vou ali fazer um procedimento, ou eu quero estar no meu quarto e que a iluminação seja mais relaxante. Os clientes as pessoas vêm realmente falando mais sobre isso, mas a resistência é realmente no que a gente vai colocar ali, né? Quais luminárias a gente vai escolher, né? Que tipo de luminária, acho que está mais nesse ponto. É por isso que a gente bate na tecla, realmente tenta trazer o cliente em loja, tenta explicar ao máximo, né? Explica ali já no 3D mesmo, quando a gente vai apresentar as imagens 3D, o porquê daquela iluminação, que está focando em alguma coisa, que vai auxiliar no seu procedimento, que vai trazer algo mais relaxante para o seu quarto, né? A gente já vem explicando, faz todo o luminotécnico, explica direitinho também, que é para o cliente já ir assim, aceitando a ideia, digamos, né? E aí a gente vem na loja e ele consegue ver. Tem cliente que realmente não abre mão de vir ver as peças. Isso é muito bom, porque luz é muito sensação, né? Sim. E aí não é uma listagem, não é uma coisa... Às vezes eu noto pessoas confundindo, por exemplo, você recebe a listagem do material elétrico, né? Cabo, não sei o que, tomada, não sei o que. Aí você sai para resolver aquela listagem e dá o check ali. Mas a iluminação não, muitas pessoas tendem a entender como uma listagem, entregar esse material aqui para a obra para o cara instalar. E é justamente no convívio ali do dia a dia ou do trabalho da residência que você vai ter as suas sensações exatamente nesse tipo de elemento, que é a luz, né? Luz é sensação. Isso, e cada vez mais também os clientes estão pedindo automação da iluminação, né? Você poder acionar no comando de voz, você poder criar as próprias cenas, né? A gente fez uma clínica recentemente, que a gente entregou recentemente, e a cliente não abriu mão dessa questão da automação, né? Ela é dentista, então, tanto ela faz procedimentos de clareamento, que ela queria, a pessoa vai passar ali meia hora, talvez, fazendo clareamento, então, ter uma iluminação um pouco mais penumbra, ou ela vai fazer um procedimento mesmo, enfim, alguma coisa de dentes, né? Ela queria uma iluminação mais, que ela pudesse realmente ter a eficiência de fazer aquele procedimento, né? A iluminação mais difusa, mais direta, e aí tudo isso sendo comandado na voz, né? Tanto ar-condicionado também, enfim, aí baixa a cortina, e a iluminação principalmente, né? Que era realmente a sensação que tanto a gente queria passar, quanto ela queria dar para os clientes, para os pacientes. Sim, até você falando agora, eu pensei até por uma questão de higiene mesmo, né? Se você durante um momento do atendimento precisa mudar, é interessante usar a automação. E assim como a tecnologia tem avançado
para as possibilidades nas luminárias, para a automação também. Até luminárias inteligentes, hoje em dia a automação é algo mais acessível, né? Antes era algo envolvia um investimento altíssimo e agora está bem mais acessível. Justamente é um ponto importante que às vezes algumas pessoas desconsideram, mas que bom que tem esses clientes que fazem questão, porque é a realidade. Eu acho que é um caminho sem volta. Cada vez mais as casas vão ser mais inteligentes, a iluminação inteligente. E tem também o cliente que é resistente também com isso também. Outro caso da gente, né, do nosso escritório, a gente tá projetando um apartamento assim, bem grande, sabe? E aí esse cliente, a gente quer que realmente o apartamento seja uma experiência, né? No caso, o projeto tava ali, o conceito é que ele realmente fosse toda uma experiência, então o cliente chegasse no comando de voz, ligasse o ar, ligasse a TV, ligasse a iluminação tal, né? Então, mas aí vem a resistência. Ele, não sou muito tecnológico, não preciso, nem uso e tal, mas aí a gente tá ali pra... E a automação possibilita que você defina as cenas, né? Diferente do interruptor, que às vezes a pessoa fica ali meio escolhendo, às vezes gera até um estressezinho. A automação você saber qual luminária vai ligar. Você define a cena, enfim, receber amigos, descansar, trabalhar, né? É bem mais fácil também, que já tem um conjunto de circuitos que vão ligar para aquela cena. Exato. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Queria agradecer o convite mútuo, né? Achei, como eu falei no começo, uma coincidência que foi muito feliz essa coincidência. A gente já queria gravar mais um podcast sobre o assunto, porque acho que é um assunto que dá muito pano para manga e é a realidade da humanidade. E a realidade da arquitetura é um assunto que está super em alta, a neuroarquitetura e, consequentemente, a neuroiluminação. Então, obrigada por lembrar da gente, obrigada por permitir que nós iluminemos os ambientes de vocês, que são lindos, e eu acho muito precioso ver profissionais que encaram a arquitetura com essa visão geral, não é só estética, como você falou, experiência. Isso, e a gente agradece, né, a parceria, não só aqui no podcast, mas nos projetos, no dia a dia. Realmente, até quando a gente está projetando mesmo, a gente liga pra cá, manda mensagem, tô fazendo projeto tal, eu queria saber o que é que tu acha da luminária tal, nosso consultor, né? Então, assim, essa relação que a gente tem de proximidade mesmo, de poder tirar dúvidas com vocês poderem propor coisas pra gente, né? É gratificante. Até um café mesmo, uma vez a gente veio aqui, vamos tomar um café e conversar, né? Foi maravilhoso e a gente agradece demais. Obrigada. Muito bom, fico feliz. Sempre muito bem-vindos na nossa casa e acho que o público vai adorar escutar esse bate-papo, foi bem enriquecedor. Então, eu espero que cada vez mais profissionais pensem em projetar, assim como vocês projetam, né? Que o mercado só tem a ganhar e os clientes também só têm a ganhar. Parabéns, obrigada. Obrigada. Até mais.